Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aos Amigos do Sofá. Eu sou o Blade. Eu sou o Quake. E Quake, depois do ano novo já recuperaste daquela carroça, pá? Ah, é verdade. Shame on me. Fraquinho. Sabes que, não é? Nesta altura, infelizmente não deu para estar reunido com muita gente e Sim, então refugiei-me com uma garrafica ou quem sabe duas. acredito mais nas duas. E a noite não correu assim como eu estava à espera, não é? E então, muito menos amanhã, e a Olha, coisa não correu assim e bem. já agora a roda já apareceu? Não, não. Calculei. Mas Não, pronto, não consegui encontrar. muito bem. Olha, antes de nós começarmos com isto, vamos falar aqui de duas coisinhas importantes. Pode ser? Vamos a isso então? Vamos lá. Primeiro de tudo, o giveaway continua a decorrer. O pessoal parece que anda a dormir. Não se esqueçam, tragam os amigos para o sofá. Vamos todos juntos fazer aqui a festa, falar de jogos clássicos, trazer muito mofo. Epá, tudo o que nós costumamos fazer com mais gente é sempre melhor. Tragam mais, digam-nos para participar também no giveaway, pá, para ver se a gente entrega as coisas de vez. Ok? É Vamos lá a isso? por esta altura os prémios Bom ter começam a ganhar mofo. ainda mais valor, não é? Começam a ganhar mofo. Atendendo à quantidade de mofo que vão ganhando, vão Exatamente. valorizando ainda mais, não é? É, mas não se esqueçam, pessoal. Participem e falem com os vossos amigos, tragam-nos para o sofá também, vão ter connosco ao Discord, pá, apareçam e juntem-se a nós. Agora, noutra nota também, informação importante, acabou na quarta-feira, acabou, entre aspas, a campanha do Jogar para Ajudar. Correu bem, foi ótimo. Nós ainda estamos à espera também dos números do Banco Alimentar, dos que eles vão conseguir reunir, porque houve muita gente que nos informou que se esqueceu de colocar aquela informaçãozinha para despistar depois os donativos. Não faz mal também, o que se conseguir detectar, vamos juntar, vamos tentar saber o que conseguimos com esta campanha. Pá, é ótimo. E não se esqueçam, continuem a ir ao jogarparaajudar.pt. Vocês têm lá os links para ajudar o Banco Alimentar em qualquer altura do ano. Há sempre gente a precisar de ajuda. Pá, não se abstenham de ajudar, não deixem ficar só por esta altura. Nós vamos tentar fazer mais ações no futuro, mas fiquem sempre atentos. Quando puderem, deem mais ajuda. As pessoas continuam a precisar de ajuda. Não é, Quake? É isso mesmo. Desde já o nosso muito obrigado aos que puderam contribuir com alguma coisa. Muito ou pouco, o que interessa é mesmo ajudar quem Ajudar. precisa. Foi o mote da nossa campanha. Espero que sirva para ajudar realmente, nem que seja um pouco, aqueles que mais precisam, que infelizmente precisam sempre, não é? Ou quase sempre. Muito Por mais do que isso, deviam. contamos com a ajuda de todos para poderem ajudar no que puderem. Exatamente. Muito obrigado a todos pela participação, pela ajuda e não se esqueçam, continuem a ajudar. Vamos estar cá, não, vamos brincar como brincamos aqui com as coisas, falar das nossas memórias, pá, mas não vamos esquecer que há pessoas que não têm esta possibilidade, que passam grandes necessidades e vamos continuar a ajudar todos. Não se esqueçam, continuem a visitar o jogarparaajudar.pt. Alguma novidade também de ações adicionais, nós falamos aqui e anunciamos lá. Ficamos combinados, ok? E Quake, agora que já passamos aqui a informação mais importante, queres falar de alguma coisa diferente agora? Queres falar de um joguinho? Uh, sim, começamos o ano se calhar da mesma maneira Que acabamos. que acabámos, exatamente, a falar de quê? De jogos, né? Claro. Nós falamos de Uh, outra coisa, por isso. Diz? Nós não falamos de outra coisa. Exatamente. Aliás, falamos de filmes na passada de Natal. Eu acho que houve aí muita malta. Há bocado estavas a fazer pouco da minha figura na passagem do ano, mas se calhar houve muitos que fizeram a mesma coisa, porque não tivemos Acredito. participações. Pois não. Não houve participações desta vez. Não sei o que é que andaram a fazer, não é? Pois é. Mas tivemos uma Bom, fantástica ali na passagem de ano. é verdade, um tal de Senhor Armando, não é? Foi. Foi curioso, pá. Vamos ver Foi só. Vamos, curioso. vamos ver se ele volta a participar. Eu Estamos gostei confiantes. bastante, apesar de não ter. Só viste depois. Viste em desfasado. Diz? Viste em desfasado. Eu não concordei muito com a pontuação que ele deu Ao no jogo. jogo que trouxe, mas pronto, lá está, gostos não se discutem, São não é? experiências. Exatamente. E aquilo também Bom, parece que também era da garrafita e da alimentação. se calhar era, se Talvez, calhar era. talvez. Já não estava a ver os gráficos muito nítidos.
Então, sem mais demoras, passamos então ao primeiro jogo. Posso ser eu? Podes, força. Então, trago aqui um joguinho com muito, mas muito mofo, mas que do conhecimento geral de um gamer que se preze. Trago-vos Arkanoid. Oh. Arkanoid. Arkanoid de 1986. Um Reddit desenvolvido pela Taito. Exatamente. Bom, este jogo não tem muito que falar, não é? Isto já é quase como. Vá lá. Já é quase um Super Mario, ou um Sonic, ou não é? É uma Toda a referência gente do conhece. mundo dos jogos, principalmente vá lá, daquele início dos jogos dentro das nossas casas, apesar de ele também ter saído na arcade. E é precisamente na arcade que eu vou falar dele hoje, apesar de o ter jogado para várias plataformas, no Spectrum. Isto basicamente é um jogo composto por uma bola e chamemos-lhe uma raquete, que é o que nós comandamos de um lado para o outro, e blocos. Muitos blocos coloridos que temos que andar ali a partir, e temos que ir arrebentando os blocos todos, ganhando o máximo de pontos possíveis até partirmos os blocos todos, E passando. para podermos passar para o nível a seguir. E aquilo depois dava para ter várias bolas, não é? Exato, depois tinhas vários power-ups que aquilo ia largando, tinhas várias bolas, como dizes bem, tinhas aquela redução da velocidade da bola também. Esse era precioso. O canhão, uma espécie de canhão laser, que disparavas assim uns tiros, e tinhas também aquele imã, lembras-te? Sim, colava a bola. A bola colava e não sei o quê. Mas a versão arcade tinha uma particularidade muito interessante que nós não podemos experimentar numa outra consola, computador convencional, pois tinha o chamado spinner, ou seja, a arcada tinhas aquele spinner que era tipo uma roda em que tu giravas para um lado ou para o outro e aquilo fazia o movimento de dita raquete de um lado e para o outro. Como nas consolas originais. Parece a mim que era mais fácil comandar, sim. Ou pelo menos se calhar até respondia melhor aos teus reflexos, mas depois também se calhar tinha um contra, se calhar aquilo era demasiado sensível, depois andavas ali. Não, era de hábito, aquilo era de hábito. Eu pelo menos na arcade acho que não joguei o Arkanoid, joguei noutros sistemas, mas joguei foi o Pong, e o Pong também era de hábito quando jogavas com aqueles. Exatamente. Fantástico. Mas eu acho que mesmo assim joguei mais foi no Spectrum. Eu também acho que sim. Joguei mais no Spectrum. Também acho que sim. E pronto, foi o meu primeiro jogo para hoje. Traz alguma coisa? Trago. Tiveste tempo? Vou ficar em arcades também, pode ser? Olha, boa. Então, o que é que traz? Olha, vou falar de um jogo de arcade de 82, salvo erro, sim, 82, que é o Dig Dug. Ei! Lembras-te? Eu não me lembro. Epá, este jogo era muito, muito agradável. Porque nós tínhamos sempre o terreno e a magiazinha que nós entrávamos, depois íamos escavando e íamos criando ali caminhos debaixo da terra. Tínhamos os inimigos, que eram dois só. Era uma espécie de um tomate com os óculos gigantescos, que era uma coisa vermelha que andava ali, eu digo que era um tomate, e o outro era uma espécie de dragão. Porquê? Porque cuspia fogo e parecia um lagarto verde. Era o que dava para perceber. Então o que é que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos uma única arma, que era uma bomba de encher bicicletas, em que nós espetávamos nos inimigos e enchíamos até eles rebentarem. Tínhamos de dar algumas bombadas até eles rebentarem. E nós só podíamos passar por eles se nós enchêssemos um bocadinho e passássemos, para eles ficarem assim meio tipo balão, ou então não podíamos passar por eles porque eles matavam-nos. E a curiosidade é que eles atravessavam a terra, só se via os olhinhos a andar na terra quando eles começavam a atravessar. E tu depois podias aumentar os pontos que recebias quando deixavas cair umas pedras que lá estavam em cima deles, ou seja, tu cortavas a terra, a pedra caía e caía em cima deles, tu ganhavas mais pontos, e se apanhasses vários no caminho ganhavas muito mais pontos. Mas não podias demorar muito tempo, porque eles depois começavam a andar mais depressa e a ser mais agressivos atrás de ti. Epá, isto era muito giro este jogo. E depois tinhas em cima umas florzinhas que iam nascendo à medida que tu ias passando de nível. E depois tinhas uma coisa fantástica. A música do jogo começava, era... Tu paravas de andar, a música parava. Só tinhas música enquanto o teu boneco se mexia. Se tu parasses de andar, a música parava. Aquilo era tão fixe. Epá, muito bom. Porquê que deixaram de fazer jogos assim? Podiam simples e viciantes. Não é?
Podiam lançar versões assim novas do jogo ou assim, Eu acho que isso tem saído em consolas virtuais e afins, pá, de certeza. Por acaso não tenho visto, mas eu acho que sim. Fogo. É muito Outra bom. referência também. É, e há um jogo que eu ainda vou falar que também teve uma ideia mais ou menos aí, mas falo dele no futuro. Agora vou ficar caladinho, ó. Mas pronto, pá, quem Ok, nunca jogou isto, opá, se tiverem hipótese, bem experimentem. lembrado, É. bem lembrado. E tu? Bom, passamos então ao próximo. Vou trazer também mais um mofinho, não é? Mofinho. Hoje é só mofo. Mofinho. Hoje é só mofinho. Vou trazer um jogo que também acho que muita gente deve conhecer. Trago-vos para ZX Spectrum o 1942 Sim. de 1900, não, e 42, mas saiu em 84. Era um bocado puxado, era. É um bocado pesadote, não é? Lançado pela, claro, conhecidíssima Capcom. Eu lembro mais desse jogo na arcade. Por acaso no Spectrum acho que não lhe deitei a mão. Olha, eu por acaso eu trouxe-o para o Spectrum, apesar de ser, se calhar, de todas as outras versões que tenha saído, a pior, como é óbvio, não é? Recordo-me depois mais tarde ter É mais jogado limitada. mesmo para DOS e tudo mais, versões muito mais espetaculares, não é? Coloridas, não tem nada a ver. A Mas da mesmo arcade era assim fabulosa. foi um jogo que marcou a minha infância, recordo-me, porque foi logo dos primeiros jogos que eu tive contacto com o Spectrum em jogos que permitiam 2 jogadores, salvo erro. Sim. Eu não tenho bem a certeza se este dava para 2 jogadores, mas eu Eu acho também que não sim. me lembro. Não me lembro se dava para jogar ao mesmo tempo. Ou foi esse, ou então o a seguir, o 1943. Sei que um Não me deles recordo. dava para jogar a 2 jogadores. Isto acaba por ser um jogo, um shoot 'em up vertical. E então corre o ano realmente de 1942, em que nós somos então um ousado piloto de caça e começamos e terminamos cada uma dos vários níveis, são cerca de 24 níveis, num porta-aviões. E em seguida vamos para a dita batalha contra o inimigo, seja ele no mar ou na terra. Isto os 24 níveis, falo por mim, eu, pelo menos nunca acabei o jogo, a não ser nas versões da Amiga, salvo erro, em que já vinha lá com os cregs, vidas infinitas e tudo mais, Ajudava qualquer coisa. porque de outra forma era realmente muito difícil chegar muito longe neste jogo. Recordo-me que tinhas várias formações planas para destruires, aquilo ia lançando também vários power-ups que podias ir aumentando, que aumentavam o teu poder de fogo do avião, sei lá, vidas extra, e tinha uma particularidade em que fazias um loop com o avião, portanto em cada vida que tinhas permitia-te fazer 3 loops, não te deixava fazer mais. Já não me lembro. E realmente tenho muitas boas memórias a jogar isto com os meus primos. Foi um dos primeiros jogos que realmente pude jogar ao dito multiplayer na altura. Esse era fixe, esse era fixe, por acaso. Era muito engraçado. Muito bom. Por acaso era muito fixe. Por acaso era. Tiveste bem. Então, e tu? O que é que trazes? Olha, é só para chatear, vou falar de um jogo de Spectrum também. Oh, mal. Isto já é perseguição, pá. É perseguição, hoje é perseguição. Não, mas vou falar de um jogo de Spectrum de 1984. Um jogo que era simples, mas era altamente viciante. O jogo na altura, as pessoas acabavam por não dar muito por ele até jogarem. Porque depois era um vício. Que era o Omami. Não sei se chegaste a isto. Homami ou Homama? Omami. Não era o Johnny Bravo, não. Não me diz rigorosamente niente. Pronto, eu explico-te. Aquilo era um jogo que funcionava muito na lógica, do aspecto pelo menos de um labirinto tipo Pac-Man. Não era bem labirinto, que aquilo era quase umas caixinhas só. Em que tu tinhas que andar naquela espécie de labirinto com o nosso personagem, que andava a explorar os túmulos no Egito. E tu, à medida que andavas, ias deixando as tuas pegadas no caminho. E tu tinhas que contornar as caixas que estavam no cenário. E cada vez que contornavas uma por inteira, revelava o que é que estava lá dentro. E o que é que tu podias ter lá? Nada, que era o que acontecia a maior parte das vezes.
Podia... Tinhas um nheque. Nheque, nheque. Podias ter uma múmia, podias ter um sarcófago, uma chave ou então um pergaminho. Eram as únicas coisas que lá podiam estar. E tu tinhas sempre, tu começavas com uma múmia que andava ali a passear sempre para te apanhar e depois iam aumentando de nível para nível. E sempre que encontravas uma múmia dentro daqueles quadrados, ela dava-te ali algum tempo, depois saía e tinhas mais uma. E elas não te podiam apanhar senão perdias uma vida. Qual é que era o objetivo? Tu tinhas que encontrar sempre o sarcófago e a chave e depois dirigiste à saída do nível. Era só isto de nível para nível. Mas era fabuloso. E à medida que isto ia ficando mais difícil, com mais múmias a andar ali, era interessante, tu só podias eliminar uma múmia num nível se encontrasses o pergaminho, porque ele dava para tu eliminares uma múmia naquele nível. E acabavas por facilitar um pouco depois no próximo, porque começavas com o mesmo número, basicamente. Epá, mas o jogo era altamente viciante. Era muito simples, mas altamente viciante. E quando virem agora as imagens, pá, se calhar muita gente diz, pá, não dou muito por ele, mas experimentem o jogo e vão ver que vão passar horas a jogar isto. Isto é extremamente, mas extremamente viciante. E muito Dei bom. o nome, não é? Dei o nome da Oh Mami. É. Aquilo era o mami porque era Oh Mami, de fugir da múmia. Não, mas o jogo era muito fixe. Viciante, simples. Eu depois de ver as imagens do jogo, realmente traz memórias, pá, do que era hábito ver na altura, né? Nos jogos do Spectrum era muito Naquela linha, pá, mas era muito bom. nesse enquadramento visual, era muito assim parecido. E para esta altura ainda, para 84, pá, ainda os jogos de Spectrum começaram a ter ali basicamente um grafismo e tudo, um aproveitamento maior quando começámos a passar para uma era um bocadinho diferente. É. E notas, mais no final de vida do Spectrum, os jogos já estavam com um nível completamente diferente que no início. Pá, Sim, mas estes jogos tão simples que existiam, mesmo numa fase inicial, eram tão bons e tão viciantes. Eu lembro de jogar isto já no fim de vida do Spectrum, muitas vezes. Era tão bom. Mas Bem, pronto, e hoje em dia dá para reviver esses jogos todos, não é? Dá. Através de... até na net se encontra isto para jogar diretamente online. Depois experimenta. Sim, senhor. E tu, trazes mais alguma coisa? Bom, trago só mais um joguinho, ok? Mais um joguinho desta feita não tão velhinho, mas é velhote, é velhote. Ok. Trago um jogo para Commodore Amiga, um jogo chamado Colorado, de 1990. Colorado, Pois. diz? Pois, eu de jogos da Amiga não te falo a seguir. Pois, mas has de falar, que eu sei que tu andas já aí a trabalhar na coisa, né? Já. Acho que já há aí uma amiga qualquer aí. Vamos Na revelar tua aqui uma box, coisa. Vamos revelar aqui uma coisa. Chegou-me um Commodore Amiga no Natal. É, Com 30 anos de atraso. grande sapatico de Natal que tu tiveste. Ainda precisa de tempo agora para explorar bem a coisa. Chegou-me um Commodore Amiga. Chegaram algumas disquetes com o Commodore Amiga também. E deixem-me explorar a coisa, que eu depois falo. Parece-me a mim que os próximos episódios vão ser o Quake e o DJ. Tu vais desaparecer em uns bons Vou desaparecer. largos meses para pôr esses jogos todos em dia. Só te digo uma coisa: tenho a disquete do Toki. Pois é. Pois. Mas pô, olha, fala do Colorado. Fala do Colorado. Bom, Colorado, olha, fica já a conhecer. É um jogo que eu recomendo, que me traz muito boas memórias. Isto basicamente é um jogo de ação com visão lateral, com elementos que juntam aventura e comércio. Isto acaba por ser quase um jogo de sobrevivência, um survival, que agora não só há uns anos atrás para cá tem sido uma moda, não é? Os jogos de sobrevivência. Eu sou um confesso admirador e jogador de jogos de sobrevivência. Este aqui faz um bocado lembrar esse tipo de jogos, porque nós basicamente tínhamos que sobreviver apesar das constantes ameaças dos índios e da vida selvagem. Portanto, isto é passado ali numa floresta. Tem também a ver com, acho que a temática do jogo tem ali a ver com umas minas de ouro, uma coisa assim parecida, que eu já não recordo muito bem. Eu confesso que foi um jogo que eu gostei muito de jogar na altura, mas que eu tinha um grave problema nessa altura. Eu, quando tive o meu Commodore Amiga, infelizmente tinha uma televisão a preto e branco. Bom. Pois. Era o mesmo problema que eu tinha no Spectrum no início. Exatamente. O que não ajudava em nada neste tipo de jogo. Porquê?
porque tu tinhas que escolher ali vários trilhos, não é? Ou para evitar inimigos mais fortes ou mesmo animais selvagens, e era de tal maneira difícil que tu tinhas que fazer tipo, eu lembro-me de fazer tipo ali uns apontamentos, né? Um walkthrough, Sim. para ver, porque aquilo era difícil, né? Se um gajo perdia-se e pronto, era complicado, e jogar aquilo a preto e branco era extremamente complicado, porque eu não conseguia distinguir muito bem O que era o quê? o que era o quê, exatamente. Em alguns jogos, na grande maioria, jogar a preto e branco safava, Era entre tranquilo. aspas, mas Alguns era neste tranquilo. jogo, neste jogo era difícil. E era um jogo engraçado. Lembro-me de uma parte em que quando matavas um dos índios, tu tinhas tipo uma carabina, tinhas um machado de índio, tinhas tipo uma faca, salvo erro, e depois ias apanhando ali alguns itens que numa determinada área do jogo conseguias, lá está a parte de mercado no jogo, podias trocar por vidas extra. Sim. Ou, não é, com um fulano que estava lá numa carroça. Com as rodas todas. E quando tu matavas um dos índios, por exemplo, sempre que matavas um inimigo, digamos assim, fazia um som de uma explosão. Eles explodiam. Eu acho que vi esse jogo já. Eu achava aquilo parvo, mesmo naquela altura. Porquê? Eu tinha quê? 13 anos? Achava parvo. Não podiam pôr tipo um gajo a morrer ou qualquer coisa. Disse deles a morrerem assim. Estás-me a lembrar? Eu acho que vi esse jogo. Tu não entravas numas minas, também não matavas os inimigos, eles não faziam o tal e deixavam pepitas de ouro ou lá o que era. Não. Então se calhar não mesmo. Eu acho que não. Tinha um pormenor engraçado, que era sempre que fazia loading, sim. O jogo fazia loading, vias os índios a fazer aquela cena que fazem tipo a dança da chuva à volta da disquete. Era um pormenor engraçado. Fixe. E tinha save game também. Havia alturas em que tu fazias tipo uma fogueira e fazias o save game para poderes continuar daí. Já na altura já tinha essa particularidade. É um jogo que se calhar já não volto a pegar, mas depois de ter visto, por exemplo, novamente vídeos do jogo a cores, pensei, isto quase nem parece aquele jogo que eu jogava, isto é tão diferente. Eu sei que quando passei. O jogo é muito giro, o jogo é muito giro. Olha, eu quando passei do Spectrum da televisão a preto e branco para a cores, eu notei uma diferença. Parecia que tinhas Parecia que tinha um computador novo. Parecia que tinha um computador novo. Mas pronto. Muito bem, tem que ver. És o jogo que eu procurar. As minhas memórias de hoje. E para acabar isto hoje, o que é que tu trazes? Vou trazer um jogo, mas não trago da amiga. Ainda. Ainda. Confesso-te uma coisa. Eu liguei-o. Eu não o tenho aqui comigo, ele ficou na casa dos meus pais, porque não consegui trazê-lo logo quando vim para baixo. Mas eu liguei-o. E o primeiro jogo que eu lá coloquei, sabes qual foi? Diz-me, não foi o Toki, por favor. Não. Foi um que tu falaste numa sofazada. Foi o Rodland. Muito. Mas muito fixe. Estive a jogar um bocado. É muito fixe. É muito fixe. E voltar àquela de jogar com o joystick, muito bom. É muito bacana o jogo. Muito bom. Mas pronto. Olha, é um jogo que, por exemplo, sempre que falo nele, dá-me vontade de jogar o resto do jogo. Não, o jogo é muito bom. Eu gostei. E depois joguei Bubble Bubble. Pronto. Tá. Mas pronto. É isso. Um clássico. Mas também confesso-te, eu ainda tenho que experimentar aqui uma coisa e depois a gente vai falar melhor. Deixa-me ter algum tempo com o computador, depois a gente vai falar melhor. Mas pronto, olha, vou falar agora de um jogo. Vamos deixar isto aqui no ar. Vou falar de um jogo de arcade que saiu em 1996. É um beat'em up. O chamado jogo de porrada, como diz o Tuga. Mas uma coisa assim um bocado estranha. Mas era fabuloso, que eu adorava isto, que era o Waku Waku 7. Eu desconheço se existiam mais 6 antes. Eu só conheço o 7. Mas não, acho que o jogo só saiu como Waku Waku 7. Era um jogo que saiu para a Neo Geo, para a consola caseira, e saiu para arcade. E agora ele tem saído nas consolas virtuais, de consolas virtuais entre aspas, tem saído como aqueles jogos da Neo Geo para a Switch, para a Playstation e para a Xbox. E joguem isto, porquê? Isto é um jogo um bocadinho de clichês, principalmente de animes e de outros jogos, que eles vão buscar personagens que vocês notam claramente que eles são baseados noutra coisa.
ok? O personagem que eu gostava mais de jogar, que era um bicho roxo grande, parecia o Totoro, pá, e eu adorava jogar com aquilo que era o Mauru, que no Japão, e que tu ouvias no som, era o Maruru. Então tu quando ia dizer Maruru wins, é pá, muito bom. E depois tu andavas com o miudinho às costas. Eu nunca percebi muito bem a história do jogo, mas jogava aquilo a rodos. E tinhas bonecos muito estranhos. Eu jogava muito com este e jogava com um que se chamava Slash, que era um que tinha uma espada. E depois havia uma que parecia uma empregada de doméstica de limpeza, daquelas com aquelas farpelas como tu vês muito nos animes. Tinha poderes psíquicos. Epá, havia vários personagens giros. Não tinha assim tanto, o jogo não era gigantesco em termos de personagens. Tinhas um que era o Polytanks, acho eu, que era baseado no anime do Dominion. Que era um tanque grande que eles espreitavam de lado dentro os dois também. Tinhas lá o chefe da polícia e o amigo. Epá, era louco o jogo. E depois tinhas uma particularidade. Aquilo tinha os ataques especiais. Tu tinhas que carregar a barra de energia para os poder usar. E tinhas o ataque super especialíssimo que dava dano que nem uma besta. Que é a forma mais fácil de descrever aquilo. Não te matava a primeira. Super Kamehameha, era o Super Kamehameha. Não, era, como é que era a força universal? Lembras-te? Com as mãos no ar. Yeah. E epá, aquilo, tu quando mandavas aquilo era mesmo a clichê de anime. Eles punham-se, faziam a pose para mandar o ataque e começava o ecrã a brilhar warning, 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 que era para dar tempo para tu te desviares, não é? Enquanto eles faziam a pose. Yeah. Epá, mas eles te acertavam e a energia quase toda. Ou se já tivesses pedido alguma, pá, perdias, basicamente. Epá, mas o jogo era animado, era rápido e os personagens eram completamente loucos. Epá, muito bom. E não tinha assim tantos ataques como isso. O jogo não era muito complexo, mas era muito agradável de se jogar. Epá, se alguém nunca jogou isto é fácil de encontrar hoje agora nas consolas. Epá, joguem isto. Este jogo é uma pérola. Eu adorei isto. Como em quase tudo da Neo Geo, né? Desse tipo de jogos. Sim, a Neo Geo tinha grandes pérolas. E tu há pouco estiveste a falar do 1942. E eu acho que também era da Capcom. Eu tenho que confirmar que era um jogo, mas não era shooter vertical, era lateral, que era o UN Squadron. Ai, que Era muito fixe. Jogo. Ai, que podia escolher entre 3 aviões diferentes. Era. Sabias que eu acabei. Eu acho que esse jogo foi, talvez, se calhar, eu quase que arrisco a dizer, o último jogo que eu joguei numa arcade. Naquela altura em que consegui me infiltrar nos salões de jogos e não sei o quê. E ainda consegui jogar isso numa arcade. Esse UN Squadron era tão bom. Era espetacular. E Era temos muito... que falar desse jogo. Temos que falar nisso. Pá, vamos falar no próximo. Temos que falar nisso no próximo. Temos que ver se conseguimos jogar isso. Epá, este jogo era tão bom. Esse jogo era espetacular. É que tu falaste de 1952, eu estava a ver aquela imagem, não assim, mas assim. E eu, epá, isto está-me a lembrar. E agora deu-me uma luz. E o UN Squadron. Ei, tão bom. Brutal. Tão bom. Mas pronto. Mas olha, o Aku Não 7. vou falar mais hoje. Não, Hoje não. Fechou a loja. Fechou a loja. É mesmo isso. E pronto, olha, vamos ficar por aqui hoje. Para a semana há mais desfasada. Não se esqueçam, apareçam. Não se esqueçam também, não deixem as coisas ficarem por aqui. Vão ao jogar para ajudar.pt. Pá, ajudem o Banco Alimentar quando tiverem a possibilidade. As pessoas não deixam de precisar de ajuda. E cada vez vai haver mais. Isto da pandemia ainda está para ficar muito tempo. Há muita gente que a vacinar acha que isto agora de um dia para o outro vai melhorar. Isto vai demorar algum tempo a entrar nos eixos e até termos vacinas para toda a gente e mesmo até elas fazerem efeito. Por isso tenham calma, ajudem as pessoas e mesmo depois quando isto tudo normalizar, que esperemos que aconteça mais cedo do que até esperamos que sim, e pá, vamos estar do lado das pessoas. Todos merecem ter comida à mesa e que isso não nos falte. Ok, pessoal, e muito obrigado por ajudar até agora. Da minha parte já sabem, fiquem bem, joguem muito. Joga muito, pessoal. Até à próxima.